E aí eu fico imaginando o seguinte, aí o Estado, o município, a nação são atingidos por uma crise financeira. E aí o que se faz? Alguns segmentos são escolhidos e beneficiados do ponto de vista de isenções fiscais, de injeção de dinheiro público, em detrimento a outros tantos segmentos da atividade econômica. E aí os defensores, por exemplo, dos benefícios, redução de IPI para a indústria automobilística, redução de IPI para a indústria da construção civil, alegam que, bom, você provocando uma redução fiscal, redução de imposto na indústria automobilística, você acaba provocando um efeito cascata, porque para cada emprego gerado na indústria automobilística, você gera mais 27, 28 empregos e por aí vai. Esse é o argumento defendido pelos defensores desta ideia, né? Agora, já quem critique justamente pelo seguinte, puxa vida, e eu que pago em dia, eu que não estou endividado, e eu não tenho benefício fiscal nenhum. Qual é a opinião do senhor que trabalha na fiscalização da Fazenda Estadual? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Boa noite, componentes da mesa. Eu sempre fui contra o benefício fiscal. Até um dia que parei para refletir de forma diferente. O benefício fiscal acaba sendo, de alguma forma, o início de reforma tributária. Ele acaba provocando, né? Então, eu vejo um lado bom e que traz alguma perspectiva nisso. Agora, eu gostaria, e acho que a sua ponderação foi interessante, no sentido de que ele não pode ser para setores específicos, que ele deva ser, na medida do possível, para toda a sociedade empresarial, para toda a sociedade civil, né? Confesso que o imposto dos meus sonhos é o imposto de renda, na formatação dele, Dr. Rudimar, porque ele, de alguma forma, Dr. Klaus, ele é seletivo. Aquilo que o senhor comentava anteriormente, que o pobre paga o mesmo imposto no feijão que paga o rico no ICMS, né? Então ele não é seletivo. E o imposto de renda, de alguma forma, talvez ele precisasse de um ajuste em relação às alíquotas, mas ele me parece, doutor Irão, um imposto formatado seletivamente. Para mim é um imposto para ser modernizado e para ser perene, porque ele faz justiça fiscal de alguma forma. Já no ICMS, o imposto que hoje é a sobrevivência dos estados, especialmente Santa Catarina, acontece bem aquilo que já foi colocado na mesa. Quem pode dizer que telefone é um serviço supérfluo? O telefone é essencial. No entanto, sobre o telefone tem 25% de ICMS e é uma das maiores fontes de arrecadação do Estado. A tributação mais elevada está nos serviços públicos ou concessões públicas. Exato. Seguramente. Se você pegar a arrecadação do Estado hoje de ICMS, 20% em cima de combustíveis e lubrificantes, que é básico para a infraestrutura. E aí, será que interessa para o Estado reduzir a carga tributária sobre os combustíveis? Se reduz, implica em desequilíbrio de caixa. Então, veja bem, nós temos 20% em combustíveis e lubrificantes, comunicação 10%, 11% sobre energia elétrica. A arrecadação do Estado, 11% em energia elétrica, também é 25%. Então, existe uma disfunção, existe alguma coisa a ser melhorada nisso, né? E por isso o formato do imposto de renda me atrai. Quais são os mecanismos da Receita Federal no combate à sonegação? Sinais exteriores de riqueza é mais um instrumento que acabou sendo, vamos dizer, deixado de lado a partir de da extinção da CPMF, era a própria contribuição provisória para a movimentação financeira. Sim. Cartão porque de crédito, a Receita tinha toda a movimentação que até aqueles que estavam na economia informal, na economia subterrânea, aquele pessoal, ele teria que gastar inevitavelmente em alguma coisa, seja por cartão, seja via banco, então ele ia ter. E iria aparecer inevitavelmente para a Receita esses valores, né, e teria condição de fiscalizá-lo mais intensamente. Então, esse era um instrumento de fiscalização muito bom e que a gente acabou perdendo porque a CPMF foi extinta. Sim. E a malha fina acontece de que forma? Qual é o percentual, digamos assim, do universo de contribuintes que acaba passando na malha fina? Como é que funciona isso?
Eu acredito que em torno de 25% a 30%, né, um terço do universo de contribuintes, acaba incidindo em malha, por diversas razões, seja por erro de preenchimento da própria declaração, ou seja porque ele incide nos parâmetros estipulados, e aí não somos nós que estabelecemos, nós adaptamos o parâmetro definido por Brasília. Brasília define quais são os parâmetros, a partir de X% da renda bruta do cidadão, ele pode despender com médico, dentista, e por aí vai, né? Então, são parâmetros estipulados por Brasília e nós, dentro do nosso universo, nós adaptamos aquele parâmetro de malha e o contribuinte incide ali ou não. Quem é que me disse há pouco que houve uma mudança recente ou uma decisão judicial recente quanto à dedução do imposto de renda, educação, não é isso? Eu coloquei, nesse aspecto das deduções, o judiciário já está se manifestando e se posicionando. Veja bem, hoje a dedução para a educação gira em torno de 2.500, uma coisinha a mais, uma coisa a menos. E o judiciário se pronunciou e decidiu que todas as despesas de educação, uma vez comprovada, uma vez constatada a idoneidade dos comprovantes, devem ser deduzidos. Quer dizer, aí não teria limite. Aí não teria limite. Hoje tem limite. Hoje tem limite, em R$ 2.500. Saúde não tem? Não, saúde não, mas o controle, o colega da Receita comentou ali, existe um contraponto relacionado com a receita bruta. Se o sujeito fatura aí R$20 mil, 30 mil ano e apresenta R$5 mil de despesas médicas, acende a luzinha vermelha lá na Receita e a Receita vai fazer o diagnóstico, sentir a procedência. Isso é uma técnica de fiscalização. Técnica de fiscalização. Não cerceia direitos, né? Não. Exatamente. Agora é uma evolução. O Judiciário acolheu a súplica da sociedade, a sociedade reclama disso, que tem uma despesa enorme para a educação, isso é incentivo para a sociedade. Quanto mais instruído, menos ônus você tem. Claro, sem dúvida. Mas pode provocar redução de arrecadação? Mas nós não podemos pensar sobre esse aspecto de redução. Disse o doutor Góes aqui se analisar sobre o aspecto econômico, então não se deduz nada. Nós temos que analisar sobre o aspecto jurídico da questão. E complemento o raciocínio do colega da Receita no sentido seguinte: a extinta CPMF, ela tinha um modo de arrecadação bastante simples. Eu pergunto para os colegas e para os telespectadores, quantos fiscais precisam, seja da esfera federal, estadual, municipal, para fiscalizar a CPMF ou um tributo similar? Nenhum. Interessante que Porto Belo, eu dou-lhes um exemplo. Nós ouvimos essa reclamação na regional nossa da FACISC. Porto Belo reclamava porque alguns navios navios que aportam nas nossas costas litorâneas e tal, alguns não aportaram por falta de fiscais nos chamados alfandegamentos privados. Quer dizer, você tem uma estrutura de fiscalização lá que tem que cumprir o seu mistério, correto? Uhum. Fiscalizar o seu dia a dia, então eles não estão deixando de trabalhar, mas que poderiam estar noutras atividades econômicas, gerando renda e emprego, o custo Brasil, em troca de fontes que fossem mais simples e mais inteligentes e com base mais ampla. Nós temos insistido nisso, na CIF e na FACIS, ou seja, o empresariado catarinense hoje, por unanimidade aprovada essa proposta em novembro do ano passado, nosso congresso empresarial, entende que nós precisamos simplificar. Veja quão complexas são essas questões. Para incluir pessoas e segmentos na formalidade, né? O colega falou em sonho, né? E eu concordo que, teoricamente, o imposto de renda é seletivo e tem essa perspectiva, mas ele arrecada pouco e pesa demais para essa classe que o paga. Mas eu falo em relação à formatação. Não tenha dúvida, e concordo com ela. Mas o meu sonho, e aí eu dizia isso em Sergipe, o meu sonho é que a atendente do hotel lá que me recebeu quando eu cheguei lá pela tarde entendesse os tributos que ela pagava. Esse seria o meu sonho. Falando de educação fiscal. E, claro, mas com uma educação fiscal em cima de um sistema tributário que seja simples, que seja simplificado e arrecade aquilo que o Estado precisa para cumprir suas funções. Deixa eu chamar um intervalo e sobre esse tema educação fiscal nós iremos ampliá-lo daqui a pouco, até porque o Estado de Santa Catarina está com uma campanha na mídia neste momento, paguei, quero nota, algo em torno desse sentido, porque ainda nós não temos essa cultura de pedir e receber a nota. Não é só pedir a nota, pedir e receber a nota. O ideal era nem precisar pedir, é receber a nota automaticamente. Às vezes você recebe como resposta no comércio e também nos prestadores de serviço, queres nota? Ou o que é mais grave, com nota é tanto e sem nota é tanto. Isso acontece na prática, quem é que nunca passou por isso? Vamos para o intervalo e até já.